Olá pessoal, eu sou a Cláudia Lemes. Eu sou a Paula Feb. E nós somos a Serial Chicks. O Serial Chicks, o canal Serial Chicks, a gente tá com uma proposta de falar um pouco sobre alguns dos serial killers mais notórios, por diversos motivos, mais famosos e mais prolíficos às vezes até, de uma forma não romantizada. Eu acho que é muito importante falar isso. É muito importante, porque muitas vezes no cinema até eles são levados de uma maneira extremamente romantizada e são vistos como heróis até, e é exatamente isso que a gente não quer. E até aproveitar para quebrar alguns conceitos e desmistificar algumas coisas sobre serial killers. É importante a gente dizer que a gente pesquisou muito sobre o assunto, a gente pesquisa sobre o assunto, mas assim, nada do que a gente fala aqui é verdade universal, né? Assim, sempre é importante ter mais informações, então o que vocês puderem passar pra gente é legal. Paula, eu acho melhor você começar falando sobre a sua trajetória de pesquisa e como isso te impacta. Bom, eu escrevo desde 2011, né, sobre o assunto. Meu primeiro livro foi Relato Inspirado por Orelhas, e desde esse livro eu falo da visão inconsciente do psicopata sobre alguma situação. Meu terceiro livro, Metástase, é o único em que isso é diferente, porque o serial killer está na história, mas na verdade o que importa é o que a vítima passa. Esse aqui é o Relato Inspirado por Orelhas, que foi lançado em 2011, março de 2011, e ele é o primeiro em que eu falo sobre uma serial killer. O Mãos Secas já é um livro que foi inspirado no Albert Fish, né? Ele, na verdade, foi inspirado no assassinato da Grace Budd, a última vítima dele, né? Essa história sempre me deixou muito perplexa, então eu tive que escrever alguma coisa que tivesse a ver com isso. Nós vamos falar sobre isso. Esse é o seu livro preferido. Assim. É o que eu menos gosto. Então, eu li os três, mas esse é o que eu mais gosto. Eu acho ele incrível, e como eu já conhecia o Fish e a história dele, quando eu li, foi impossível separar. Eu não sei se isso é bom pra você de ouvir ou ruim, mas eu via ele, assim, ele falando. E quando eu escrevi eu pensei exatamente nele, sabe? Assim, Fisicamente, tudo. E o Metástase, que foi o último livro que eu lancei, pelo menos por enquanto. E esse é o que fala sobre a vítima, né? Que conta dia a dia tudo que a vítima passa em cativeiro e o que acontece pós-sequestro. O primeiro livro que eu li sobre o assunto foi da Ilana Casoy, que ela trouxe essa informação para o Brasil. Se falava tanto em serial killer no Brasil, até dentro do jornalismo, as pessoas preferem usar o termo maníaco do que falar serial killer, ou assassino em série. Quando eu peguei o Louco ou Cruel, eu fiquei bem chocada, mas aí abriu o apetite, digamos assim, e aí eu comecei a estudar, e já faz quase 15 anos que eu estudo assassinos em série através de livros, muitos artigos, e principalmente livros mais específicos, que saem um pouco além, não são livros tanto para o público, mas sim para treinar agentes do FBI, profilers, e entrei bastante na parte da ciência forense e coisas desse tipo. Engraçado que o Louco ou Cruel foi o que me iniciou também. Nós somos iniciados pela Ilana. Sobre o assunto, e eu peguei o livro assim em uma sentada. Li ele inteiro e falei, gente, como pode? E a partir desse momento, assim, gente, fudeu. Tipo, agora eu vou ter que ir até o final. Não tem volta. Não tem volta. E a gente vai falar um pouco também, né, várias vezes, não só hoje, sobre alguns livros que influenciaram a gente. Livros, assim, pra quem tá curioso, pra quem quer saber mais. Eu sempre escrevi outros tipos de histórias, mas em 2014 minha mãe faleceu, eu entrei em depressão complicadinha que eu tive, porque
Na época eu tinha 2 filhos, hoje eu tenho 3, mas assim, quem é mãe não pode se dar o luxo de ficar deprimida, porque você arrasta a sua família inteira para baixo, então eu precisava sair daquilo. E a forma que eu encontrei foi colocando esses, na época eram 12 anos de pesquisa sobre serial killers numa história. Eu escrevi o Vejo Kate, eu escrevi em 7 dias, eu levei mais 3 para traduzir, então basicamente em 10 dias ele estava pronto. Esse é o livro. Esse é o Vejo Kate, tal como foi publicado pela editora Imperium. A proposta dele foi bem parecida com a proposta desse canal, que desmistificar e assim mostrar o serial killer de uma forma muito próxima da realidade. A minha forma de narrativa para aproximar muito o leitor dele e desse ponto de vista foi fazendo ele ser um narrador fantasma. Na verdade, o Nathan Bardell é um serial killer, ele foi assassinado e o espírito dele é que ronda a mulher que está escrevendo a biografia dele, que é a Kate. E você tem a história de como outros assassinatos parecidos com os dele acontecem e como um profiler faz essa investigação para enquanto ele se envolve com a Kate, inclusive para pegar o assassino em série novo. Ele é narrado em 3 pontos de vista em primeira pessoa, mas um deles é o do assassino em série, que tem acesso a tudo que as pessoas fazem e sentem. Então, o que você está pensando, ele está lá, a Kate está lá, ele está do lado dela olhando. Que eu acho que é o mais legal no livro, que é exatamente o que a gente não ouve, né, sobre serial killers. Não tem como a gente ter acesso ao que ele pensa, o serial killer não tem como ter acesso a tudo que a pessoa vive. É um livro que fez bastante sucesso para todo mundo que leu. A primeira tiragem dele já foi esgotada, está indo para a segunda tiragem e eu tenho muito orgulho dele. Então, para quem está a fim de conhecer, além da gente, o canal, o nosso trabalho e como a gente pegou toda essa pesquisa e colocou, ficam as dicas dos livros. Eu acho que até para tentar entender melhor os psicóticos e perversos, eu fui estudar psicanálise e eu até quero passar para vocês algumas dicas sobre uns livros que tem a ver com psicanálise e também podem falar um pouco sobre esses caras ou até sobre as pessoas que passam por alguma coisa que eles fazem, né? Assim, o quanto a pessoa é destruída quando isso acontece com ela. É com muito respeito que a gente fala aqui, não é com nenhum tipo de nossa, eu adoro tal serial killer, a gente não adora nenhum deles. Não tem como adorar. E eu acho isso um bom momento pra falar também, assim, é bom esclarecer esse serial chicks, né? Sim. Porque não matamos ninguém. Não matamos ninguém. E esse chicks, ele não vem de chiques, não tem nada a ver com uma coisa, não tem nada de chique, nada disso. São chicks no sentido de garotas que falam sobre serial killers. Então que isso fique claro no primeiro. Eu acho que desde que eu comecei a escrever e pesquisar o assunto, muita gente pode pensar que a gente fica mais fria ou indiferente aos acontecimentos, né? Acontecimentos desse tipo. Mas na verdade o que acontece eu acho que é o contrário. Ontem mesmo, por causa do canal, eu estava relendo sobre o Albert Fish e não adianta, né? A gente lê o que aconteceu e chora. E é muito legal que você falou isso de ontem. Ontem foi um dia muito pesado pra mim e pra ela. Sim. E hoje a gente já tá gravando, é uma coisa que a gente... Eu acho que se a gente não tivesse combinado tanto, a gente teria até cancelado. Por mais que você leia muito, às vezes você pega uma história e relê pra ter uns dados, o nome de alguém que você esqueceu e tal. E você fez isso essa semana. A gente comentando no WhatsApp, muita Nosso raiva WhatsApp deles. é dark. Vocês não fazem ideia do WhatsApp, é foda. Nosso WhatsApp, se alguém pegar, a gente Nosso foi preso. Chegou o FBI aqui agora. Freeze! Put your hands right here! Eu lembro de um áudio dela que ela falou, Cláudia, eu tô lendo sobre o Bundy de novo. E não era a primeira vez, não era nem a segunda, nem a terceira. E ela falou, e eu estou chorando. E eu ontem fui num curso sobre sexologia forense. E me destruiu. Porque, enfim, acho melhor nem falar, né, do que eu vi. Mas eu vi muitas fotos de coisas que ninguém deveria nunca ver. Eu não tô falando sobre uma vítima com uma bala no peito, eu tô falando sobre crianças vítimas de abusos horríveis, enfim. Que a gente até busca entender um pouco mais da mente desses caras, não dá pra falar entender o que eles fazem, porque não existe, né? Mas eu acho que porque isso pesa muito pra gente, né? Por ser uma coisa que, nossa, é inconcebível. Então, como é que alguém chega a esse ponto? O que faz com que uma pessoa chegue a esse ponto? Mas talvez até ter a esperança de que algumas pessoas que nascem com um desvio possam ser
esse desvio possa ser revertido, né, de alguma maneira, como é no caso daquele documentário A Ira de um Anjo. No caso que a gente estava comentando até essa semana, essa menina chegou num ponto, se não tivesse ocorrido nenhum tipo de intervenção com ela, ela estaria hoje matando alguém. Sem sombra de dúvida. Sem dúvida. E não, as pessoas fizeram um trabalho tão bom com ela que ela se recuperou. Eu vi um documentário até num TED Talk de um cara que estava falando coisas que eu aprendi no corredor da morte. E ele é um advogado que defende pessoas que estão no corredor da morte. E longe de qualquer viés político, falando só sobre pessoas. Ele chegou à conclusão de que 90% delas tinham exatamente a mesma história de vida. Então, você registrando isso, você consegue... Putz, existe um momento em que se o Estado conseguisse intervir e trabalhar essas crianças, essas pessoas... Não é... Será que isso não poderia mudar para muita gente? Né? Exatamente, não é assim de tirar esses caras do corredor da morte, não é com eles a preocupação especificamente, isso todo mundo que eles machucaram e todas as famílias envolvidas e todo o sofrimento que eles causaram. Em vários episódios a gente quer indicar séries ou filmes e livros, com certeza livro vai ter em todo episódio, porque são muitos livros para indicar, aqui tem assim alguns, mas a gente tá olhando para uma pilha de livros aí. Esse é o livro da Ana Beatriz Barbosa. Ele é um basicão mesmo, tá? Mas ele tem alguns estudos de caso, ele conta alguns casos reais, mas ele explica muito detalhado, tipo, 1, 2, 3, o que é um psicopata. Lembrando que um psicopata não é necessariamente um criminoso, nem sempre eles cometem crimes, muitas vezes eles vão convencer alguém a fazer alguma coisa por eles até, e as características que eles têm em comum, que eles têm algumas características que os definem. Eu quero indicar, até seguindo a mesma linha, né, esse livro do Contato Caligares, que é sobre a psicose, os psicóticos, né. Eu até queria dizer assim que na clínica psiquiátrica clássica, se uma pessoa não tem crises, então ela não é psicótica. Mas na psicanálise existe a psicose branca, que é aquela sem crises, porque a pessoa pode ser até controlada por remédios hoje em dia. E ele explica muito sobre isso aqui, então é bem interessante. Então você tem aqui dois, eu não diria pontos de vista, mas dois caminhos para explicar. Exatamente, é a mesma coisa. Aí a gente vai fazer muito disso, porque tudo que eu estudei é mais seguindo por esse tipo de definição, uma de linha sociopata, mais de psicopata, policial, uma linha mais policial. E ela pode dar um input muito interessante da psicanálise. Vamos falar um pouco, para terminar o de hoje, que foi só um apanhado geral, eu queria falar sobre alguns filmes e séries. Tá, vamos. Eu acho que A Cela é um filme incrível, assim. Ele é com a Jennifer Lopez, algumas pessoas têm um certo preconceito, né? É com a Jennifer Lopez, então não vou ver. Não vai ser legal, mas é um dos melhores. Eu digo da minha parte, né, da psicanálise, ele é muito bom porque ele parte totalmente do inconsciente do cara que mata, né, do serial killer. É tudo na verdade parte da cabeça dele, do que tá no inconsciente dele. E a parte visual é muito bonita, porque bonita, nem tanto. Não, mas assim, é muito bem feito. É muito bem feita, porque ele trabalha com a parte imaginária muito interessante. Eu lembro a primeira vez que eu assisti aquela cena do cavalo, e eu tava assim, nossa, que cavalo bonitinho, boom, pá, what the fuck? Um outro que eu gosto muito, justamente que a gente está falando hoje sobre desmistificar assassinos em série, é o Califórnia. Califórnia com K. É com David Duchovny, o agente Mulder, é com o Brad Pitt. Eu sei, ontem no curso a mulher falou, mas ele é um homem velho. Eu falei, gente, mas... Velho? What's the problem? Ele é velho? Não, ele não é velho pra mim. É com o Brad, ele tá muito bom no papel. A Juliette Lewis, que já é da casa, sim. Né? E uma outra atriz que eu não lembro o nome dela, muito bonitinha e muito boa atriz. E eu gosto desse filme porque ele sai daquela coisa do serial killer gênio, rico, super astuto, que está sempre um passo à frente da polícia. Ou seja, Hannibal Lecter aside. Esquece o Hannibal. Tipo, não esquece o Hannibal, mas não. Sabemos que Silêncio dos Inocentes é muito bom e tal, mas né? A gente vai falar um pouco sobre uma coisa mais realista. E esse Califórnia é um filme muito bom que mostra isso. Como é um serial killer? Quais são as chances de você encontrar um serial killer como Hannibal? Como esse cara do Califórnia.
Então é a minha indicação de hoje. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Serial Chicks. A gente está muito tensa porque nós não somos pessoas muito sociais. A gente vive aqui no canto de casa. A gente fica aqui no cantinho lendo sobre assassinos em série. Eu não gosto de série. E a gente tava meio tensa, mas foi tudo bem, né? Foi tudo bem. Acho que foi tudo bem. Se você, inclusive, gostou, curta, compartilhe. É importante pra gente, então, assim, comentários. Tipo assim, olha, gente, vocês estão muito travadas. Mas não precisa. Comentários sobre como a gente é fisicamente não precisa. Não precisa. A gente quer. Como é que fala? Críticas sejam construtivas. Gentis, isso. Sejam gentis, por favor. A gente já estuda sobre serial killer, imagina a coisa. E mandem. Qual serial killer você quer ver no canal, Sim, né? Claro. No primeiro episódio real do Serial Chicks, né? Esse foi só uma intro, nós vamos falar sobre Ed Gein. Ele foi inspiração para o Psicose, Silêncio dos Inocentes e Massacre da Serra Elétrica. Apenas. Quer dizer, gente boa. O que ele fez pra servir de inspiração pra tanta coisa pesada? Então, no primeiro real episódio do Serial Chicks, a gente vai dar mais detalhes sobre ele. Esse foi o piloto do Serial Chicks. Muito obrigada por terem assistido. E tchau. Tchau. We did it the first one! Agora preciso de um cigarro!